O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular e que afeta principalmente pequenas crianças. Neste sábado, dia 13 de setembro, o Oftalon e o Hospital do Câncer de Londrina, eles promovem uma ação interativa voltada a pais e crianças para divulgar a campanha nacional De Olho nos Olhinhos. Quem conversa com a gente é a doutora Lara Fabre, que é oftalmologista pelo Oftalon, especialista em retina. Doutora, obrigada. Oi. Prazer recebê-la. Acho que é importantíssimo a gente falar sobre esse alerta do retinoblastoma. Sim, com certeza. A campanha De Olho nos Olhinhos, ela surgiu, por conta do Thiago Leifert e a Dayana, que tiveram o diagnóstico da filha, Lua, Que idade que ela estava? 11 meses. 11 meses. Então, é um câncer da primeira infância, que a gente fala, Então, o retinoblastoma, ele é o câncer mais comum intraocular, das crianças, e geralmente é diagnosticado na faixa etária entre 0 a 5 anos. Tá. 90% dos casos são diagnosticados até 3 anos de idade. Então, é muito importante e é o que a gente prioriza nessa campanha, o diagnóstico precoce. Então, o seu filho que acabou de nascer, ele passa na maternidade com o teste do olhinho. Okay. Ali nós fazemos uma primeira triagem, até mesmo o pediatra que faz essa avaliação. Então, pode ser diagnosticado tanto o retinoblastoma quanto catarata, das crianças. E após esse período, a criança vai ser avaliada novamente com, no mínimo, 6 meses de idade. Então, a gente orienta os pais que levem os filhos para um oftalmologista para fazer o fundo de olho, nessa faixa etária que é muito importante, porque além do retinoblastoma, temos outras alterações oculares que têm que ser diagnosticadas precocemente para poder ter um bom desenvolvimento visual da criança, porque se deixar mais tardiamente, o câncer, algo que assusta quando a gente fala, o diagnóstico tardio pode ser muito prejudicial para a criança. Então, o que a gente prioriza mesmo é a informação nesse dia, no dia 13, que a gente vai fazer o projeto, para justamente não chegar nessa fase tardia, e sim um diagnóstico precoce. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso. Parabéns realmente ao Oftalon, que está sempre levantando essas bandeiras. E assim, quando a gente fala do retinoblastoma, gente, por que é importante o diagnóstico precoce? Porque quanto antes você consegue descobrir, diagnosticar, existe um tratamento, existe uma cura. Sara, mas e se não tiver o diagnóstico precoce? E se passar muito tempo, o que pode acontecer? Pode levar até a morte. É importante falar, mas é assustador. A gente tem que falar, porque é um alerta para a comunidade, é um alerta para você que é mãe, para você que é vó. A gente precisa falar sobre isso. Então é necessário. Hoje em dia é obrigatório nas maternidades o teste do olhinho? O teste do olhinho é obrigatório, tanto os pacientes até via SUS, todos são realizados, sim. Em alguns casos pode ser feito um pouquinho depois do nascimento, 3 dias após o nascimento, com o pediatra ou com o oftalmologista. E nós pegamos vários encaminhamentos de pediatras que identificam uma alteração no teste do olhinho, e a gente faz o exame completo, no caso com mapeamento de retina, fundoscopia. Ô, doutora, se a criança então pode nascer com isso, existe um motivo, existe uma carga genética? Existe. 40% dos casos de retinoblastoma, eles têm o fator genético envolvido. E nesses casos, até nós temos 2 tipos do retinoblastoma. No caso, o unilateral, que é a maioria dos casos, que são 60% dos casos que desenvolvem esporadicamente. Então, não tem fator genético, E tem alguma causa do porquê desenvolver? Mutação, do próprio gene da criança, Entendi. Não é hereditário, mas acaba ocorrendo uma mutação. E pode acontecer depois da idade de 5 anos? Não, geralmente são até 5 anos. 3 anos é o mais tardio, mas já pegamos alguns casos após essa faixa etária. E é o tumor que a gente diagnostica na primeira infância. Só que a boa notícia é que 95% dos casos têm cura, Então, a sobrevida dos pacientes está acima de 95% dos casos. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Com certeza. Quando já está mais avançado, acaba caindo essa taxa. Então, por isso que é muito importante a gente fazer
a avaliação. Ô, gente, então dia 13 de setembro, das 10 da manhã até as 6 horas da tarde, é isso, né? Vai ter, ó, escultura de balão, pintura facial, recreação gratuita, tudo isso pra criançada, pra dar aquele ânimo, pra criançada aí se divertir, tá bom? E principalmente orientações médicas sobre sinais de alerta. É de olho nos olhinhos, uma campanha de alerta sobre o retinoblastoma, uma doença muito séria, que sim existe cura, 95% dos casos tem cura, mas que se não diagnosticado, ele pode levar a óbito. Então a gente precisa falar sobre isso. Doutora, acho que é muito importante, queria te agradecer, obrigada mesmo por ter vindo. E falar da saúde das nossas crianças, né, gente? Então você que é mãe, criança até 5 anos de idade, vai ver os olhinhos, vai ver, gente, é muito sério. Não é só uma questão de, não tá enxergando, não é isso. É um câncer, entende? É muito mais sério. Isso, e então queria convidar também a população para todos comparecerem no Shopping Catuaí, vai ser um evento muito legal, que vamos estar lá, todos os médicos do corpo clínico, para tirar dúvidas dos pais mesmo e trazer informação para a população, que é o que é mais importante, diagnóstico precoce. Doutora, eu quero alguém lá depois do Oftalon para vir aqui falar sobre conjuntivite. Tem gente que pode vir? Podemos. Menina, mas tá dando um negócio de surto de conjuntivite, um monte de gente com conjuntivite, por que isso? É o tempo? Pode ser, Clima seco? Tá muito associado também à variação sazonal. E é mais a contaminação mesmo. Meu Deus. Mas podemos falar sim. Vamos falar? Vamos. Se você quiser vir, pode vir, viu? Já tá convidada. Obrigada, doutora Lara. Foi um prazer recebê-la. Tchau, gente, tem